Senhor. Meu Deus, o teu Deus, que é maravilhoso. A Jesus, que é maravilhoso. A Jesus, o caminho. Jesus Cristo é a verdade. E em Jesus Ele é a vida. Nós te glorificamos nesta noite, ó Senhor. Nós te agradecemos nesta noite, ó Senhor. Nós nos colocamos diante da tua presença nesta noite, ó Senhor meu Deus, Criador dos céus e da terra. Nós adoramos o teu nome, ó Senhor dos exércitos celestiais. Nós proclamamos a tua justiça, a tua salvação. Nós proclamamos a transformação pelo poder da tua palavra. A tua palavra que é viva, a tua palavra que é eficaz, a tua palavra que jamais voltará vazia. O Senhor é a honra. Ao Senhor toda a glória, a Jesus Cristo seja dado todo o louvor, todo o domínio, toda a adoração, toda a exaltação, porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não irão se abalar, mas permanecerão firmes para todo sempre. Aquele que constitui todo o poder, aquele que constitui toda a criação, aquele cuja terra foge ao extrato dos teus pés, porque ele segura o universo com seus dedos e na palma das tuas mãos. Ele é a fundação do universo, a criação da existência, a soberania. Ele é o caminho, a verdade, ele é a vida. E não há outro Deus sem ele, porque ele vos amou de sobremaneira sobrenatural, que neste momento ele adentra a tua casa, ao teu coração, para que você venha colocar a tua fé em prática. Adorai ao Senhor, buscai ao Senhor, engrandecei ao nome do Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Ele é maravilhoso, a ele seja dado a toda a honra e toda a glória, toda a soberania e todo o domínio. Você pode agradecer a Deus nesta noite, você pode entregar a Ele nesta noite, agradecendo a Ele pelo teu dia, agradecendo a Ele pela tua vida, agradecendo a Ele pela tua família, pela tua casa, pelo teu abrigo, pela tua segurança, pela proteção na qual Ele coloca sobre a tua família, pelos teus filhos. Você pode agradecer a Ele neste momento de todo o coração, deixando as tuas mágoas, deixando o ódio de lado, deixando a maldade de lado e só adorando a Ele, desligando os seus pensamentos terrenos desta terra e elevando aos teus olhos diante dos altos céus, clamando a Ele o teu socorro presente na tua angústia. Você pode glorificar a Ele, exaltar a Ele neste momento, adorar a Ele neste momento, falar assim: Jesus, eu te amo, quão bom tem sido comigo por operar milagres e maravilha na minha vida, porque o Senhor é bom, porque a tua benignidade dura para sempre, é eterno, é soberano, é glorioso, é maravilhoso. E neste momento, este Deus entra no teu lar, na tua família, na tua casa, na tua improbabilidade. A paz do Senhor a todos que estão presentes. Compartilhe e republique esta live. Alcance aqueles que estão nos vícios. Alcance os que estão na droga, no crime. Alcance ao teu amigo, ao teu inimigo, ao teu parente. Alcance vidas, alcance almas, para que sejam salvas pelo poder da palavra de Jesus. Alcance os doentes, os enfermos. Alcance aqueles que precisam de uma palavra de esperança, de transformação. Esta palavra é uma palavra viva, que se chama Palavra de Deus. A Bíblia é sagrada. A palavra é: Jesus Cristo é o único caminho, a única solução. Ele é a única saída. Ele é a vida. E quando você compartilha esta palavra, você está fazendo a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que você
pregue o evangelho, salve uma vida, salve uma alma. E quando você republica, quando você compartilha, quando você manda para as pessoas que necessitam ouvir a palavra de Deus, essas pessoas são transformadas, essas pessoas são salvas, e você tem o galardão com Deus, porque você está fazendo a vontade de Deus. Nós não estamos aqui a anunciar placa de ministério, ou de igreja, ou religião. Nós estamos aqui a proclamar a salvação, a aceitação a Jesus Cristo de Nazaré, ao Deus, reconhecendo a Ele em todos os caminhos como o Deus triuno, que se torna único, o Salvador, o Redentor da humanidade, o Salvador que está voltando, vindo buscar a tua igreja. A palavra é Mateus 4, e em Mateus 4 vai dizer a tentação de Jesus. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito. Então foi conduzido a Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, dizendo: se é tu, filho de Deus, manda que estas pedras transformem em pães. Ele, porém, respondeu e disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então disse o diabo, e transportou a cidade santa, e colocou sobre o penáculo, e disse-lhe: se tu és filho de Deus, lança-se daqui abaixo, porque está escrito: os seus anjos dará ordem ao teu respeito. Tornar-te-ão nas tuas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. E disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. E novamente transportou o diabo ao monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e a glória deles, e disse-lhe: tudo isso eu te darei, se prostrares e me adorar. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: só adorarás ao Senhor o teu Deus, e a Ele o servirás. Então o diabo deixou, eis que chegaram os anjos e o serviram. Fala comigo nesta noite. Fala assim: Senhor, fala comigo através da tua palavra, porque as minhas provas não são maiores que o meu Deus, porque as minhas lutas não são maiores que o meu Deus, as minhas dificuldades não são maiores do que o meu Deus, as minhas improbabilidades não são maiores que o meu Deus, os meus julgos, os meus fardos, as minhas culpas não são maiores do que o teu Deus. Os montes não são maiores do que a Deus. Os vales não são maiores do que Deus. A terra não é maior do que Deus. Nada que existe nessa existência é maior do que Deus. A palavra, ela vem nos relatar que Jesus Cristo, sendo Deus, ele jejuando 40 dias e 40 noites, ele teve fome. E é onde, quando você quase está chegando para alcançar a tua vitória, que o mal vai te provar, que o mal vai te atentar, que vai se levantar contra a tua vida. É quando você está para alcançar algo da parte do Senhor, que o inimigo, o inferno, se levanta, as potestades se levantam para te atacar. E mesmo ele sendo Deus, estando consagrando, o porquê ele sendo Deus ele consagrava, porque ele estava subdividido. Ele estava sendo como homem, tendo todo o poder, mas ele tinha que estar nele mesmo, cheio dele mesmo. Porque quando nós estamos barros, neste corpo de barros, nós temos que estar consagrando, estar jejuando, estar ligado nele, vivendo nele, que hoje ele está na glória. E ele já não consagra, já não jejua mais. Mas nós que estamos na terra, devemos consagrar, jejuar. E ele sendo Deus,
o Criador, a criatura, veio o tentar. Satanás, mentiroso, enganoso, porque ele foi enganador desde o princípio. Ali ele chega a oferecer. Está com fome? Tem sede? Toma água, come o pão. O mundo te oferece um pão que parece bom aos teus olhos. Mas este mundo te oferece um caminho de trevas e não de luz. E Jesus Cristo lhe falou: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então Satanás, vendo que a fome dele era a fome da palavra, ele era a palavra, e esta palavra é o que chega para te dar vida e esperança, porque a tua alma está afligida e aflita, está com fome, com sede de ouvir uma palavra de verdade, que salva, que liberta, que cura, que restaura, que renova, que restitui, que religa, uma palavra que traz transformação e salvação. E quando você compartilha esta palavra, aquele que está sem esperança, ela traz esperança à vida dele. Quando você republica esta palavra, aquele que está viciado, drogado, caído no mundo do crime, ele é salvo pelo poder da palavra, porque a palavra é Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Satanás leva ele para um outro monte, e ele leva ele à cidade santa, e mostra a ele, não aquela era, mas a nossa tecnologia, toda esta era, e fala assim: tudo isso eu te darei, sendo ele dono de nada que ele nada criou. Ele quis ser como Deus, mas ele não é como Deus, foi destituído do teu poder, e habita como espírito imundo, como forças malignas, potestades nas trevas predominantes no ar, para arrastar multidões como tem arrastado milhares, pela ganância, pela concupiscência, pelo poder do dinheiro, pelo poder do mundo, que o mundo jaz no maligno. Ele se fez dominante, Deus desse século e desta terra. Mas nós não acreditamos neste Deus dessa terra. Nós acreditamos no Deus que fez os céus, no Deus que fez a terra, e cuja tua existência está em todos os seres vivos, assinado no teu DNA, na sua gênese, na sua genética, o nome dele, poderoso, grande eu sou, El Shaddai. E ali ele fala: afasta-te daqui, Satanás, que está escrito: não atentarás ao Senhor o teu Deus. O título é: Jesus Cristo foi tentado, tendo jejuado 40 dias e 40 noites. A Bíblia vai relatar muitas vezes reconhecendo a Jesus como o único Deus. E muitos ficam em dúvida: é Deus Pai? É Deus Filho? É Deus Espírito Santo? É o Deus triuno que se torna único da forma humana, constituído como a luz do mundo, o sol da terra. A luz que resplandece, a principal pedra angular que traz a redenção à humanidade, por aceitar a ele. Aí Satanás vai lá e oferece todos os reinos do mundo, sendo que ele nada criou. E Jesus Cristo repreende e fala: vai daqui, Satanás, que está escrito: adorarás somente o Senhor teu Deus, e só darás a ele glória, honras e louvor, somente a Deus. A quem tem adorado nesta noite? A quem tem conduzido o teu caminhar, o teu viver, o teu falar, o teu pensar? Aonde você quer chegar nesta vida? Porque se o homem fosse criado e projetado, existido do nada, para que valeria a vida? Olha como que é formado um corpo humano. Olha como que temos a elevação de pensamentos e de quedas de sentimentos. Porque no momento que estamos felizes, estamos tristes. Porque aquele que vive sem Deus, a alegria deste mundo, ela é passageira. Mas quando você deita ao seu travesseiro, à tua cama, esta ausência que falta dentro do teu ser, que corrompe a tua mente, o teu coração, por mais bens que você tenha, ou por mais feliz que você seja momentaneamente, mas você se sente vazio,
Porque este vazio, o único que habita dentro de você, se chama Jesus, o caminho, a verdade e a vida. E quando você se afasta deste caminho, a tristeza toma conta dentro do teu íntimo e do teu ser, aonde você geme e chora, que não há ninguém para te ouvir, no profundo da tua mágoa, do teu sentimento ao teu coração, que só Ele pode solucionar este problema, esta falta, este vazio. O único que pode preencher todas as tuas dores ao teu coração, trazendo transformação, se chama Jesus Cristo. E só a Ele você adorarás. Só a Ele você entregarás, reconhecendo a Ele aos teus caminhos. Porque Jesus foi tentado e o homem é provado todos os dias. Todos os dias nós somos tentados e provados. Mas tenha bom ânimo, que Ele venceu o mundo. E se você acreditar e confiar nele, você também vencerá. Mas para que você vença este mundo em trevas, é necessário que se revista de poder. E de poder do alto, com a presença do Espírito, com aceitação a Jesus Cristo, caminhando na presença do Altíssimo, para que Ele te cubra com o manto da tua glória e te revista de poder do alto, um poder que transforma, multiplica e renova, restaura, cura, liberta, sara. Você não precisará de drogas, de vícios, de álcool, não precisará de concupiscências deste mundo ou malignidades deste mundo, porque Ele te trará a verdadeira felicidade. Amai ao Senhor, ao teu Deus, acima de todas as coisas. Buscai ao Senhor e o reino dos céus, as suas justiças, e as demais coisas vos sejam acrescentadas. Ele acrescentará. A palavra é exata, ela fala: quando você busca, você encontra; quando você pede, você recebe; aquele que bate, a porta abre; aquele que clama, Ele ouve o teu socorro. Porque é na tua fraqueza, quando você se prostra e fala: eu não aguento mais, é nesse momento que há a transformação do sentimento, do caráter, do coração, a mudança da mente e a presença do Espírito habitando. Porque é quando você se quebra que Ele é mestre em refazer o que está quebrado. É quando você está no leito de enfermidade, no leito de morte. É quando você perdeu a possibilidade de viver, e que você está desesperado dentro do teu ser, angustiado dentro do teu coração, falando assim: para mim já não tem mais jeito. Lastou kiribiriaste. Manifesta o teu poder, Senhor. Vai tocando as vidas, as almas. Manifesta o teu poder diante desses céus. Que a tua glória resplandeça neste lugar, de uma forma sobrenatural, de uma presença sobrenatural. Venha até nós neste momento, Senhor, cobrindo este lugar, revestindo estas pessoas. Espírito Santo de Deus, manda a comitiva dos teus anjos agora, Senhor, para combater as forças das trevas na mente, no pensamento, no coração destas pessoas, trazendo a libertação verdadeira. É pelo nome de Jesus que nós clamamos. É pelo nome de Jesus que nós chamamos a Ele neste momento. Resplandeça a tua glória, resplandeça a tua luz. Nós convocamos a tua presença, Jesus, dentro dos corações e destas vidas, para que haja transformação, restauração, renovação. Porque Ele é verdadeiro. Ele traz a chuva e traz ao sol. Ele traz ao alimento, à mesa daqueles que têm fome e sede, porque Ele cuida de vós, e vós sois filhos de Deus. Vós sois filhos de Deus, filhos de Deus, e não escravos deste mundo, porque quem ama este mundo corruptível está afastado de Deus, mas quem caminha no sentido da contramão deste mundo é filho de Deus. E vocês são imagens e semelhanças do Senhor, o Deus que te formou, que te chamou, o Deus que te ama e sempre te amará. Ele não desistirá de você. E neste momento, este Deus, a glória dele se manifesta nos céus e na terra. Porque quando nós clamamos esta presença, uma presença que é eterna, Ele vem, e Ele sempre virá, revestindo-vos. A glória do Senhor habita em ti.
porque você é filho do Senhor, o teu Deus. E não tosquenejará, não dormitará o guarda de Israel. Ele não dorme, ele sempre se faz presente neste momento para vos abençoar, porque ainda que se passe os céus e a terra, a tua palavra, ela jamais irá passar. Porque aquele que pede, recebe. Aquele que bate, a porta abre. Aquele que está enfermo e acredita pelo poder da fé, ele opera milagres e maravilhas. Aquele que está sem esperança, ele traz a esperança à tua alma. Aquele que já não vê mais solução para os teus problemas, ele é a solução da tua vida. Porque confiar naquilo que não te conduz a Deus? Porque confiar em sentimentos humanos, em palavras humanas que são vãs e vazias, que não pode te curar, que não pode te salvar, que não pode fazer nada por você? Só Jesus Cristo pode te salvar e te conduzir à vida eterna, te dando a luz, a esperança, restabelecendo dentro do teu ser uma nova esperança. Porque assim como o mover de muitas águas, ele se move diante da terra, ele se move sobre os céus e sobre a terra, sobre a minha vida, a tua casa, sobre a tua família. Jesus Cristo sendo Deus e sendo provado e tentado, estando ele com fome, com sede, ele foi perfeito e venceu. Quantos dias nós jejuamos? Quantas horas nós consagramos a nossa vida, entregando a Deus os nossos caminhos? O homem não consegue, muitas das vezes, consagrar. Porque quando o homem tenta consagrar, as forças do inimigo se levantam. Quando ele jejua, o inimigo se levanta. Quando você está próximo de receber a tua bênção, o inferno se levanta para que você não receba ela. E as forças malignas tentam abater a tua esperança. Eles tentam abater a tua confiança em Deus. Porque os que confiam no Senhor, como se diz a palavra, são como os montes de Sião. E os montes de Sião não se abalarão, mas permanecerão firmes para todo sempre. Confiais no Senhor o teu Deus, que te criou, que te formou. Confiais a tua esperança no Senhor o teu Deus. Dai a Ele graças e louvor, adoração, exaltação, confiança perpétua no Senhor. Que Ele pode mudar, que Ele pode fazer, que Ele pode transformar a tua vida, o teu ser. Porque quando acreditamos nele, e vivemos nele, a glória é dele. E é sempre para Ele que nós vivemos. É sempre nele que nós vivemos. É para Ele que nós adoramos. É para Ele que nós glorificamos. É para Ele que nós nos entregamos. Ele sendo tentado e sendo Deus, o inimigo vai de encontro a Ele que tudo criou, que tudo formou, que veio por algo maior, pelos nossos pecados, as nossas transgressões, para que nós tivéssemos a oportunidade de ser salvo. Agora Satanás, mentiroso, enganador das almas e das vidas, ele vai lhe provar a Deus. E o ser humano é provado todos os dias aos teus caminhos, e Deus não prova o homem. O homem que dá brecha para ser provado por não estar em Deus. Olha como que isso é grandioso. Porque Deus, ele dá a direção permissiva de Deus. Sabe por quê? Porque quando você não se reveste do poder de Deus, quando você não se reveste deste poder, você é provado. Porque quando você não se reveste do poder de Deus, a prova, a luta chega à tua casa, chega à tua vida. Porque quando você está com a sua confiança nele, você está sendo revestido com o poder do alto. Quando você coloca a sua esperança nele, você está com ele na frente, na direção dos teus caminhos.
E pode se levantar potestades, malignidades, cadeias, infernos, improbabilidades que não vai abater se você estiver em jejum, em consagração, em oração, se você estiver firme na rocha. Nada vai te abalar, mas um minuto que você olhar para esta terra e para as concupiscências deste mundo, você cairá. O porquê? Porque o inimigo, ele quer abater as vossas almas, abater as vossas vidas. Ele quer acabar com a tua vida. Ele quer te jogar no lamaçal, aonde que você não vai se levantar, que você vai se render e ser dependente dele. Mas Deus não te fez escravo, te fez livre, liberto, para que tenhas vida eterna. E como eu alcanço a este caminhar com Deus, eu me revestindo de jejum, de consagração, de oração, eu estando conectado nele, adorarás somente o Senhor, o teu Deus. Confiarás nele, não temas. Ele vai dizer 365 vezes para que a humanidade não temas, não tenhas medo, não te assombres, não se atemorizes. Eu te sustento, te fortaleço com a destra da minha justiça. Aquele que segura todo o planeta com as pontas dos seus dedos. E nós olhamos as dificuldades terrenas. Nós olhamos aquilo no qual nós vemos com os nossos olhos terrenos. Por quê? Porque o ser humano é dessa forma. Ele olha a confiança naquilo que é provável. Aquilo que é solucionável diante do nosso conhecimento. Mas quando Deus transcende a lei da física, da lógica, do espaço, do tempo, quando ele rompe as barreiras do conhecimento, trazendo ao sobrenatural, aonde não há possibilidade, refazendo, restaurando, recentralizando, religando. Porque se ele traz vida aonde que não há existência, se todos aqueles que clamam, ele responde. E todo aquele que clama o nome dele, ele jamais lançará fora a palavra de Deus. Não importa os teus pecados, as tuas malignidades e quão em trevas esteja. Mas a palavra também fala, sem santidade ninguém verá Deus. Primeiro eu aceito a palavra, eu aceito a Jesus, eu reconheço ele nos meus caminhos. E ele traz a luz aonde há trevas, traz alegria onde há tristeza, e traz esperança onde há desesperança, e traz cura onde há doença. Ele liberta o cativo, o oprimido. E o que te muda chama-se Espírito Santo. E quando o Espírito Santo adentra o teu coração pelo poder da palavra, é motivada dentro da tua fé o teu coração. Porque a fé, ela é algo sobrenatural. A órbita do universo obedece à palavra do Senhor. Tudo gira num ciclo perfeito. As estações, os anos, a chuva, o sol, a lua, as estrelas, as árvores, os animais. O homem tem a sua vida, ele sabe até do seu último dia nessa terra. Ele sabe do seu nascer, antes do teu nascer. Ele contou a cada fio do teu cabelo. Ele sabe do seu caminhar a cada dia. Mas o livre-arbítrio é o que está te separando de você servir a ele, porque se ele quisesse te obrigar a servir, todos nós éramos obrigados a adorar a ele. Mas ele sendo Deus e sendo amor infinito, ele não obriga ninguém. É o teu querer, é a tua vontade. E qual é a tua vontade? Porque ele deu uma ordem, essa ordem é toda a humanidade adorar a ele, exaltar a ele, reconhecer a ele em todos os teus caminhos. E quando você não adora ele, você está passando por cima da determinação que ele determinou a humanidade para adorá-lo, reconhecê-lo, está nele. Então você está caminhando a caminhos de sepultura, a caminhos do inferno, caminhos que parecem bons aos olhos dos homens, mas que no final são caminhos de trevas, são caminhos de dores, são caminhos de sofrimento. Mas mesmo você estando dentro do inferno, na tua mente, nos teus pensamentos, quando ele passa pela cruz do Calvário, ele desce dentro do inferno e leva cativo ao cativeiro e pregou dentro do inferno e houve salvação. Mas desta vez, aqueles que descerem ao inferno não têm mais salvação. Então entenda que aos últimos dias ia chegado o momento e a hora que o machado está posto para a separação da humanidade,
as trevas não predominará sobre a luz. Ele resplandecerá a tua glória. E esta glória será uma glória eterna, aonde a traça não corrói nem a ferrugem destrói. Será uma vida imortal, uma vida diante dele, não haverá mais sol nem lua. Toda a criação se alinhará diante de uma só. E olha que são milhões e milhares. Se você acha que você é a última bolacha do pacote, a última laranja da caixa, não. Nós somos vermes de Jacó. Assim ele nos chamou. Vermes de Jacó. O homem, na sua malignidade, como uma bactéria que está destruindo todo o planeta, no qual ele não construiu. E assim Satanás ofereceu tudo que era criado neste planeta, sendo que não foi ele que criou, oferecendo a ele mesmo quando ele foi tentado. Está vendo todos os reinos? Eu te darei todo o poder, todo o domínio. Assim ele mente para o homem, enganando, te dando valores falsos, papéis corrompíveis. Isso tudo passará. Se você lembrar quem morreu ano passado, que era famoso, aquele ator morreu, Jack Norris. Quando eu era menino, eu gostava muito dos filmes dele. Todos que são famosos, reis, grandes, todos esses pequenos, estarão diante do trono, serão julgados. Todos nós, a não ser que você entregar o teu caminho a ele, para que não passe por esse julgamento, porque aquele que morrer nele já tem vida eterna. Os seus pecados já foram lançados, você não precisa passar pelo trono do julgamento. Você já está na glória com ele, tendo vida eterna. Se você manter, verá com os teus olhos, porque dessa geração não passará. Essa geração contemplará a vinda. Não passará. Todo olho o verá, todo o joelho se dobrará diante dele. Todos nós veremos, porque esta geração é o último reavivamento espiritual, é a última chamada, é a última hora para a redenção desta humanidade, é o último momento. E às vezes seja a sua última oportunidade. A você que adentrou já não é tido como inocente. O reino dos céus é chegado à porta dos vossos corações, para que tenham salvação e vida eterna, não morte. Para que reconheçam a Jesus Cristo como seu Deus, seu Rei e o seu Senhor. Porque aquele que aceitar viverá, aquele que não aceitar morto, destituído da glória, já estás. E você quer o quê? Caminhar para onde? Quais são os seus projetos do dia da manhã? Muitos fazem projetos para o dia da manhã, mas não sabem se vão levantar. Não sabem se vão acordar. Não sabem se vão estar com vida. Às vezes nós pensamos e colocamos a nossa confiança nos nossos braços. E falamos assim, nós vamos fazer isso. Amanhã nós vamos fazer aquilo. E quantos dormiram e não acordaram? Estavam com as suas contas gordas, cheios dos seus desejos malignos, das suas maldades, e dormiram e se foram. E ali se foi também a oportunidade de salvação junto com eles. Hoje é o dia, a hora é chegada, esse é o momento de ter um reencontro com Deus, de reconhecer a Ele nos teus caminhos, porque eu não estou a pregar religião ou placa de ministério, eu estou aqui a pregar a salvação, a redenção da tua alma, da tua vida, entregando ao teu caminho a Jesus, confiando em Jesus Cristo, reconhecendo a Ele como o teu Deus, o teu Senhor. Porque nem a vida e nem a morte pode separar você do amor dele. Mas os nossos pecados, ele nos separam do nosso Deus.
Mas quando nós colocamos a esperança no Deus Altíssimo, quando nós clamamos ao Deus Altíssimo, quando nós adoramos a Ele de todo o nosso coração, falando: Senhor, seja o meu refúgio, seja o meu abrigo, seja a minha esperança, porque em Ti está a minha confiança. Ó Senhor, seja o meu abrigo, seja a minha esperança, seja a minha confiança, porque eu confio em Ti, porque em Ti está a minha vida, e eu não vivo sem o Senhor. Mesmo que eu esteja fraco, eu sei que o Senhor é a minha força. Mesmo que eu esteja, Senhor, desesperançado, eu sei que o Senhor é a minha esperança. Mesmo que eu não veja a possibilidade para a minha causa, eu sei que o Senhor está comigo. A Tua vara me consola, o Teu cajado. A proteção do Senhor está sobre aqueles que clamam, sobre aqueles que o buscam. Porque quando nós nos colocamos diante da presença do Senhor, o nosso Deus, as coisas são transformadas. Quando nós nos colocamos diante da presença do nosso Deus, nós vemos que a nossa esperança não é em vão. Nós vemos que a nossa confiança não é em vão. Porque aqueles que confiam no Senhor, eles são como os montes de Sião, que não irão se abalar, mas permanecerão firmes para todo o sempre. E quando nós colocamos esta esperança em Deus, quando nós colocamos esta confiança em Deus, nós movemos a nossa improbabilidade. Porque todos os dias nós temos que nos confessar diante de Deus. Falar assim: Senhor, eu sou fraco, mas o Senhor é forte. Senhor, eu sou falho, mas o Senhor é santo. Senhor, na minha fragilidade me socorre. Ele está com as mãos estendidas para te abraçar. Senhor, os vícios estão me dominando, as drogas estão me dominando, mas quando a presença do Espírito entra, você não precisa de drogas, não precisa de vício. Aquele que roubava não rouba mais, o que matava não mata mais, o que se prostituía não se prostitui mais, porque o Espírito opera em vocês, transformando. Aquele que está doente, ele é curado. Aquele que está com depressão, deprimido, com forças malignas operando nas mentes, porque 90% das pessoas que têm depressão e que tiram a própria vida são o mal e que ouvem vozes. Ouve realmente, isto é verdade. Porque o mal está ao derredor, brandando como leão. E fala na tua mente: tira a tua vida. Desiste da tua caminhada. Acaba com tudo, já não tem mais jeito, já não tem esperança. Porque ele foi enganador, ele tentou Jesus. Sendo Deus, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, ele foi lá tentar o autor, o consumador da vida, oferecendo aquilo que não era dele, falando com ele: joga-se dessa montanha, se precipite-se abaixo, porque os teus anjos darão ordem ao teu respeito. E ele quer te jogar de cima para baixo, para que você vá para o inferno de uma vez. Aquele que tirar a própria vida, acabou a oportunidade de salvação, porque você não é dono dela. Ele te comprou no preço de sangue na cruz do Calvário, para te redimir, te transformar, para te restabelecer, te restaurar. E o porquê você está perguntando neste momento: eu não consigo, eu não posso vencer. O porquê você está desta forma, achando que não vai vencer, e sendo que ele falou que você é mais do que vencedor, porque que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. E o porquê você tem deixado de acreditar? Muitos tratam com psicólogos, com médicos, tratam com isso, com aquilo, e no final acabam indo para precipícios do inferno, tirando a própria vida. Por quê? Porque a mente se fecha sem Deus e a pressão espiritual aumenta, porque o maligno vai atacar aquele que está fraco para abater. Ele ronda como leão para tragar as vossas almas. E quando ele afeta a sua família, as pessoas que você gosta, ele está afetando tudo que você tem. Porque o teu amor está em coisas terrenas, em homens terrenos. E se você ama essas pessoas, você tem que colocar o teu amor primeiramente em Deus, amar você mesmo e amar a Deus acima de você.
Porque quando você amar a Deus, você vai conhecer o que é amor. Porque o amor dele por você não pode te separar. O inimigo, sendo o enganador, atentando a Jesus, jogue-se daqui de cima, porque está escrito: os teus anjos darão ordem ao teu respeito, para que não tropece em pedra alguma. Salmos 91 fala: os anjos do Senhor darão ordem ao teu respeito para aqueles que confiam nele. Então hoje você pode estar passando um momento de dor, pode ter perdido um ente querido, ou está à perca de um ente querido, ou pode ter perdido um relacionamento, a tua família, no qual Satanás operou e te dominou, mas ainda há uma chance, há uma oportunidade, e essa oportunidade chama-se entrega. Entrega o teu caminho a Jesus, confia em Jesus, que Ele te transformará. Entrega a tua vida a Ele, os teus passos a Ele, confiança primordial nele, para Ele, por Ele. E você pode agora dobrar os seus joelhos, ou se você não puder ajoelhar, sentado na tua cama, aonde quer que você esteja ouvindo, ou deitado, elevando a tua fé e trabalhando a tua fé, falando assim: Senhor, soluciona o meu problema. Não precisa você falar para mim, fala assim: Senhor, eu estou aqui, Senhor, desesperançado, triste, abatido, oprimido, mas eu sei que o Senhor pode mudar a minha realidade. Eu sei que o Senhor está comigo. Esta palavra chegou no tempo certo, Senhor. Eu quero sim, Senhor, te servir. Eu quero te buscar, eu quero ter um compromisso contigo. Porque não é só você pedir a bênção, é você seguir o abençoador. Olha como que isso é importante. Você tem que estar com o dono da bênção. Buscar Ele em primeiro lugar, o reino dos céus e a justiça dele, para que todas essas coisas sejam acrescentadas. E neste momento, eu quero te dizer que Jesus ama cada um de vocês. E mesmo com todas as nossas falhas na qual nós temos, porque todos os dias nós não podemos julgar, todos os dias nós pecamos, no agir, no falar, no irá. Nós pecamos, mas quando nós passamos achando que nós somos algo importante, aí que nós caminhamos para princípios de morte. Porque quem é importante nessa terra? Porque esses que estão fazendo guerras, daqui uns dias, daqui um tempo, já não existirão mais. Esses que estão dizimando nações que se dizem grandes na terra, aos mercadores da terra, em uma só vez, o anjo bradou diante dos altos céus: caiu a Babilônia, e já não existe mais. Já não existe mais. Quem é grande? Quem é nesta terra que tem poder? Quem pode fazer, a não ser Jesus, na minha vida, na tua vida? Quem pode resplandecer esta glória? Quem pode fazer com que a glória dele resplandeça neste lugar? Quem pode abrir os portais do universo? Quem pode se fazer manifesto? Porque do mesmo jeito que vem a chuva, Ele traz ao teu poder uma manifestação sobrenatural para alegrar ao teu coração. Olha como Ele é grandioso. Ele está a te falar neste momento: não te desanima, não se abata. Eu estou contigo, não temas. Não se atemorize, eu sou o teu Deus, o teu Rei, o teu Senhor. Eu estou aqui para confortar os vossos corações. Olha como Ele te chama neste momento, porque Ele te ama de uma forma sobrenatural. Ele quer te alcançar, salvar a tua alma, salvar o teu coração. Porque muitos de nós proclamamos ao mal ao próximo. Nós queremos resolver com a força do nosso braço, quando alguém nos faz raiva, quando alguém toca em alguém da nossa família, mas nós devemos entregar as nossas culpas, os nossos fardos diante de Deus. Nós devemos perdoar, para que este perdão possa frutificar em nós, porque quando você perdoa aqueles que te atacam, aqueles que te oprimem,
Você está se perdoando a você mesmo. Você está fazendo ao bem, tirando aquela culpa de dentro do teu ser. Porque aí Deus ele vai operar. Porque quando você coloca a tua culpa no Senhor, a minha vida está desse jeito, é por culpa de Deus. Mas não, mas você está buscando a Deus, você está servindo a Deus, você está caminhando para a presença de Deus. Porque muitos estão no mundo procurando as concupiscências. Quando chega as malignidades da destruição, eles querem colocar a culpa em Deus. Deus ele está te dando a oportunidade de servir a Ele, adorar a Ele na beleza da tua santidade, adorar a Ele com todo o teu coração, para que Ele transforme a tua vida. E devemos ser homens de assumir os nossos atos, os nossos erros, e ver aonde nós estamos errando. Porque quem está no mundo da prostituição, no mundo do crime, das drogas e do vício, o máximo que você vai ter é um passaporte direto para o inferno, sem salvação. Porque quem está com Cristo não precisa de droga, não precisa de álcool, não precisa de vício, não precisa de se prostituir. Ele te dará uma família na qual você amará a tua família. Você não precisa procurar prazeres no mundo. Essas pessoas que vão para os carnavais, essas pessoas sem Deus, e vão lá e fazem a festa do capeta. Aí no outro dia vem tempestades, raios, de tsunamis, furacões e varre da terra. Matam tanto. Chegam em frente aos templos e zombam dançando pelados, batendo nos pregadores nas ruas. Aí no outro dia vem o mal e bau! Assola a vida deles. A culpa é de quem? De quem estava falando para eles: se arrependa-vos, entrega seu caminho ao Senhor, confia nele, se convertei-vos, alinhai-vos diante da vereda da justiça do Senhor, o teu Deus, que te criou, que te formou, que te chamou, antes que seja tarde demais. E para muitos serão tarde amanhã, no dia da manhã. Porque é chegado a salvação à tua casa, à tua vida, para alinhar a Ele, porque Ele te ama. Mas se você não quiser este amor, receber este amor dEle, Ele não vai te obrigar. E quem conhece o mundo, sabe que o mundo é cruel. Há um conselho, um ditado no mundo que fala assim: aquele que não ouve a mãe e o pai dentro da sua casa, o mundo fala assim: coitado. E isso é verdade. Sabe por quê? Porque no mundo você errou, é bala na cara. No mundo você errou, o inimigo quer passar o rodo. No mundo você errou, até o que te diz o seu amigo vai te matar. Mas para Deus não. Ele não vê os seus erros. Ele te chama com os teus erros. Ele te chama na forma na qual você está, para te limpar e te dar uma nova vida, e jogar os teus pecados no mar de esquecimento, para que tenha vida, para que seja salvo, para que seja liberto, purificado, vivificado, restaurado, restabelecido, reavivado. Olha como Ele é bom. Olha como Ele é glorioso. Olha como Ele é maravilhoso. Aquele que tem poder de acalmar a tempestade, os ventos, mudar as estações, os anos. Ele não vai fazer por você, te transformando. Basta só você falar assim: Jesus Cristo, eu te confesso, eu não vivo sem o Senhor, eu te reconheço nos meus caminhos como meu Deus, o meu Rei, o meu Senhor. Mas não é só aceitá-lo só de boca para fora, é você cumprir o manual da vida. Porque hoje tudo pode, homem com homem, mulher com mulher, tudo pode fazer. Isso não agrada aos olhos de Deus. Ele não ama os teus pecados, mas Ele ama você, ó pecador, que se arrepende e já não pratica mais o pecado, a abominação diante dos olhos do Senhor. Você que segue num caminho reto agora, conhecereis a verdade, e esta verdade vos libertará. A verdade está escrita aqui, ó, chama-se Bíblia Sagrada, no qual está enferrujando no seu armário, na sua gaveta, na sua estante, debaixo da cama, dentro do guarda-roupa, em cima da mesa toda empoeirada, que ninguém abre nem lê. Preferem o celular, a tecnologia. Eu vi uma grande prostituta assentada, adornada de pedras preciosas, e essa enganava reinos e nações. Eu vi diante do trono os grandes e os pequenos, aqueles que se diziam grandes na terra. Eu vi cada um deles sendo julgados. Eu vi.
Todos que estão em abominações diante dos olhos do Senhor, os que furaram a Ele, transpassaram a Ele, os que subjugaram a Ele, todos esses eu vi diante do trono. Eu vou te falar só uma coisa. Hoje você tem esta oportunidade que muitos não estão tendo neste momento. Porque enquanto eu estou aqui a trazer a palavra de Deus para vocês, tem países que não está entrando a palavra de Deus. As nações estão sendo dizimadas, mortas, assassinadas. E a mídia não está mostrando. A fome está assolando a terra e assolará a terra. Todos os reinos, nações, o nosso país será assolado pela fome. Você terá dinheiro e não comprará o alimento. A palavra está escrito que assim que foi no princípio será no fim. Estamos no final dos dias. Então não adianta você juntar riquezas nessa terra se você não tiver a Deus como seu direcionador e a palavra como conhecimento da verdade, da salvação. Porque nesses últimos dias é necessário que entenda a palavra de Deus para que vivas. Porque muitos correrão para os montes, para os vales, mas não terão para onde fugir diante da presença do Altíssimo. Porque assim como o raio sai do Oriente e cruzará o Ocidente, assim será a volta de Jesus. E como você estará? Como você estará neste grande dia? Ao teu coração. Porque o meu coração está nele. Para ele, eu sou santo? Não. Sou pecador, cego, nu e miserável. Mas a graça dele me reveste todos os dias. Porque eu procuro achegar a ele. E se você se achegar a ele, ele não vai te rejeitar. Ele está com os braços abertos para te receber, te chamar de filho, para trocar as tuas vestes, as tuas roupas, para curar as tuas feridas, as suas chagas mais profundas da tua alma, transformando, porque a glória é do Senhor, a honra é do Senhor. Olha como que o céu move de uma forma sobrenatural. Não olha para baixo, não. Olha para os céus, para o alto, da onde vem o socorro. Porque a glória é dele, o poder é dele. Ele que muda as estações dos anos e não irá cuidar de você, nos teus problemas, solucionar a tua vida, te alinhar diante das veredas dele, se você clamar o socorro a ele. Como ele te ama neste momento. O inimigo tem mentido para a tua vida, falando assim: não há mais jeito para você. Porque você vai nas igrejas esperando receber uma palavra de esperança. Aí está lá. Que Deus mandou falar. Deus não manda falar, não. Ele já direciona a palavra reta, só. A palavra de Deus, ela não faz curva, não. Ela é exatidão e perfeição. Porque ele é um Deus perfeito que criou tudo ao seu tempo. Ele não manda falar, não, só. Ele fala com você, está falando com você agora neste momento, ao teu coração, se convertendo dos teus maus caminhos, se alinhai na presença do Senhor, aceitando a Ele como teu Deus único, fiel, redentor, salvador, criador do universo, dos céus e da terra, para que você venha reconhecer a Jesus como o teu Deus, o teu Senhor, porque é só Ele que conduz ao caminho da salvação e da vida eterna. E neste momento, você já não é tido como inocente. Aquele que aceitar viverá, aquele que não aceitar já está anotado nos livros que você rejeitou a Ele, e Ele te rejeitará no último dia. É simples assim. A palavra ela é exata, é sem massagem, sem maquiagem, sem açúcar na cruz. Porque Deus vai te dar uma chave de casa, Ele vai te dar um carro, uma moto. Ele vai te dar a presença do Espírito para te fortalecer no conhecimento e na sabedoria e no entendimento, revestidas do poder do alto. As 5 virgens loucas e as 5 sábias, aquelas que tinham óleo e o azeite para combater ao mal nesses últimos dias, porque são dias de dores de partos, e a terra geme e chora, e muitos querendo bens materiais, um Deus de troca, um Deus vendido, um Deus corruptível. O meu Deus é imutável. Ele não muda, Ele é equitero e eterno. É um Deus que transforma vidas e almas. Ele quer te salvar, te dar a coroa da vida. Ao que vencer, receberá. Ao que lutar, ao que crer, não perecerá, mas viverá. E hoje esta palavra, ela chega direcionada ao teu coração, para que tenhas vida, para que tenhas salvação, para que tenhas transformação, para que sejais salvos, libertados da garra, das mãos de Satanás, que tem tentado assolar a tua família, a tua casa, os teus filhos, a tua geração. E se você entregar o caminho ao Senhor neste momento, confiando nele de todo o teu coração, você terá vida e vida eterna. Vida eterna.
Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, e não há outro Deus sem Ele, porque para Ele todas as coisas foram criadas, e você é criação dele, mas tem que se voltar a ser filho novamente. Ele fala com você agora, nesta noite: filho, eu estou com os braços estendidos para te alcançar. É só você entregar-se a Ele agora, de todo o teu coração, reconhecer a Ele nos teus caminhos. E se você acreditar, ver a glória de Deus resplandecer na tua vida, assim como Ele muda ao tempo, aos teus olhos, assim Ele fará resplandecer, porque Ele resplandece a glória dEle. Todas as vezes neste lugar, com chuva, com sol, debaixo de tempestade, Ele se manifesta de uma forma sobrenatural, porque a palavra está salvando vidas e está salvando almas. Eu não vim aqui te pedir seu dízimo, a tua oferta, eu vim aqui te oferecer a salvação que é dada de graça, foi me dada de graça. E você está conhecendo a verdade, que está afastado do caminho do Senhor, que está à beira do caminho, que está sem esperança. Ele traz a solução, porque Ele te ama. Ele não vai desistir de você, a não ser que você desista de você mesmo, porque os covardes não entrarão no reino dos céus. E nesse momento eu quero orar pela tua vida, para aqueles que querem aceitar a este Deus, para aqueles que querem reconhecer a glória dEle, para esses que querem confessar a Ele como o teu Deus, o teu Senhor neste momento. Porque em Apocalipse 20:15 vai dizer que aquele que não for achado escrito no livro da vida, esse não tem parte com Deus. E se você não foi escrito no livro da vida, se você não aceitou e confessou a Jesus Cristo como teu Deus, você não tem parte com Ele. E é o tempo da colheita, que é grande e a seara, e são poucos os ceifeiros. Por isso que nós estamos a anunciar dia e noite, a propagar a palavra do reino dos céus e a justiça do Senhor, porque o rei está voltando, e é o último reavivamento espiritual, é a última oportunidade desta humanidade de se converter-vos, de reconhecer a Ele na plenitude da totalidade da tua presença, e adorar a Ele em beleza e santidade, como Ele é. Porque aquele que não aceitar, verá com os teus próprios olhos a quem adorarão, a quem vocês têm buscado. Vocês buscam a Deus deste mundo ou Deus dos céus e da terra? Porque o Deus dos céus e da terra está voltando. Foi aquele mesmo que veio na terra e habitou entre os homens, foi crucificado e carregou, se esvaziou de cada gota de sangue pelos teus pecados. Que nenhum ato de amor, que nenhum homem é lembrado, mas ele é lembrado de gerações e séculos e séculos. E neste momento, esta palavra chega ao teu coração, que Ele está voltando. Ele vem. E não passará dessa geração. Uma geração que anda cega, tropeçando nas suas concupiscências e vaidades, tropeçando nos seus próprios maus caminhos. E são milhões que descem à sepultura todos os dias. Muitos falaram assim: amanhã eu vou entregar o meu caminho, amanhã eu vou aceitar, e não teve o amanhã para eles. O tempo é esse, a hora é essa, é este momento, a sua oportunidade. E o inimigo fala na tua mente assim: mas você está pecando, amanhã está tudo do mesmo jeito. Primeiro você caminha, eu vou orar por você, e Ele vai descer com a presença dEle, limpando o teu ser, de dentro para fora, tirando os vícios, tirando as malignidades, tirando toda a doença emocional dos pensamentos e do coração, as doenças físicas. E se você quer aceitar a este Deus neste momento, é simples assim: coloca a mão no teu coração, reconhecendo a Ele e confessando a Ele da tua boca neste momento. Fala assim comigo: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador da minha vida, da minha alma. Eu entrego os meus caminhos diante da tua presença, te reconhecendo como meu Deus. Escreve o meu nome no livro da vida, para que nunca mais sejas apagado. Você que está fora do caminho do Senhor, e neste momento você quer voltar para a presença de Deus, coloque a mão no teu coração e fala assim comigo: Senhor Jesus, reescreve o meu nome no livro da vida, para que nunca mais seja apagado. Eu restabeleço o elo contigo, confiando que o Senhor é o meu Deus, reescrevendo o meu nome, te reconhecendo Jesus Cristo como meu único Deus.
Você que está doente, enfermo neste momento, você que está orando por alguém que está no leito de enfermidade, desliga os teus pensamentos, libere o perdão, que eu vou orar pela tua vida e eu vou encerrar. Em nome de Jesus, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, Deus triuno que se torna único, e os 7 Espíritos que se movem diante do trono, vai de encontro a cada vida, a cada coração agora neste momento, entrando dentro das casas, dos lares, das famílias, tirando os vícios, saiam em nome de Jesus, toda malignidade saia em nome de Jesus, todo espírito imundo saia em nome de Jesus, todas as potestades, maldições hereditárias são quebradas neste momento em nome de Jesus. Espírito dos vícios, das drogas, saia em nome de Jesus. Essas almas sejam libertadas, sejam salvas, sejam curadas pelo nome de Jesus. Que toda doença física da alma, do coração venha sair agora em nome de Jesus Cristo. É em nome de Jesus. As células sejam restituídas, regeneradas, refeitas, restabilizadas, sejam renovados, vivificados, restaurados pelo nome de Jesus Cristo. A paz do Senhor Jesus. Se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva neste canal. Este canal é um foco de bênção para a minha vida, para a tua vida. A paz do Senhor Jesus. Busque-ai ao Senhor, enquanto você pode encontrá-lo. Adorai ao Senhor no teu santuário. A paz do Senhor. Apocalipse 20:15, para a meditação de todos vocês. Apocalipse 20:15, para a meditação de todos vocês.